Boa noite, o Argumento está começando agora e hoje é um programa todo especial. Eu estou sendo recebido aqui numa belonave, no navio Iguatemi da Marinha do Brasil, para conversar com o almirante Adriano Marcelino Batista, que é o vice-almirante Batista, que é o comandante do 4º Distrito Naval. O argumento bem diferente, convida você a nos acompanhar, estamos no ar. Bem, vamos nós à conversa de hoje a bordo do Iguatemi com o vice-almirante Batista, comandante do 4º Distrito Naval. Almirante, muito obrigado por receber o argumento a bordo desse navio, que, como o senhor me falou, é o maior navio aqui do 4º Distrito Naval, né, o Iguatemi. Qual é especificamente a função dele? Ô Mauro, primeiramente, seja muito bem-vindo a bordo, como nós dizemos da Marinha. Um prazer recebê-lo aqui, a todos os telespectadores. Vai ser uma grande oportunidade de nós mostrarmos um pouquinho do que a Marinha realiza, né? E eu fiz questão de convidá-lo para vir aqui para que as pessoas tivessem exatamente uma ideia de como é a sensação de estar a bordo, né? E para a Marinha, né, nós estamos de costas aqui para o mar, mas o telespectador está de frente para o mar, ele está de frente para o rio. E exatamente essa é a postura que a Marinha defende, de divulgação da mentalidade marítima. Divulgação da mentalidade marítima na compreensão de que o mar é um vetor de desenvolvimento econômico e social. O mar é importante para o Brasil, o mar é fundamental. O Brasil foi descoberto pelo mar, a independência do Brasil foi consolidada pelo mar, inclusive aqui no Pará, né? E o mar hoje desenvolve tem um potencial econômico e social impressionante. Então, a gente precisa entender isso como sociedade e essa é uma grande oportunidade de demonstrar isso. E se o mar é importante, a partir dessa compreensão, uma marinha para defender nossos interesses. E numa Amazônia toda cercada, cheia de veias de rios para todos os lados, se torna ainda muito mais importante. Muito mais importante. O desafio aqui do comando do 4º Distrito Naval, fica sediado aqui na cidade de Belém, mas engloba os 4 estados aqui próximos, né? O Amapá, o Pará, onde estamos, o Maranhão e o Piauí, é mais desafiador ainda, porque nós temos uma extensa bacia hidrográfica com rios extremamente... Como estamos vendo agora, bastante rica, e o senhor vai ter muito trabalho agora com a exploração da margem equatorial, né? Ficamos felizes com isso, ou seja, o desenvolvimento... A gente fica no radar do mundo, né? É uma coisa bem diferente, né, Almirante? Sem dúvida, ou seja, na verdade a gente já vê um grande desenvolvimento das atividades do que nós chamamos de autoridade marítima, ou seja, são as atividades de segurança marítima, não são a atividade prioritária da Marinha, né? A Marinha ela tem por destinação constitucional a sua principal atividade é a defesa naval. Mas nós também fazemos várias outras atividades. Uma delas de segurança marítima, onde está essa questão da autoridade marítima. O que é autoridade marítima? São todas as ações que nós fazemos para regular a segurança da navegação, as atividades de prevenção da poluição hídrica causada por navios ou por embarcações, e essa área é uma área muito extensa, né, para analisarmos tudo isso, né? Além disso, a salvaguarda da vida humana no mar. Quando nós, por acordos internacionais, fazemos salvamentos marítimos em diversas áreas, inclusive recentemente... Teve o helicóptero da Marinha, foi algo bastante interessante, que a gente vai, inclusive, mostrar também para o telespectador, esse resgate de um chinês, né? De um navio Exatamente, chinês. Era um tripulante chinês de uma embarcação que passava aqui pelas costas brasileiras, ou seja, ele cruzou o Caribe e se dirigia para Singapura. O tripulante começou a ter sintomas que indicavam uma apendicite, foi feita uma consulta, uma telemedicina, já que o navio não tem médico, esses navios usualmente não têm médicos, né? Então fizemos com um dos nossos médicos uma telemedicina. A conclusão do médico, o diagnóstico médico, era de que seria fundamental retirá-lo de bordo, porque aquela situação poderia se agravar e a vida dele estava em risco. Então, nós fizemos o salvamento, então mandamos um helicóptero. Ele foi içado. Exatamente. Temos até várias imagens, né? Ou seja, o helicóptero foi até a área. Às vezes o helicóptero pousa a bordo do navio, quando é possível, quando a estrutura do navio assim permite. Não era esse caso, mas nós fizemos a retirada dele, o translado, e graças a Deus mais uma vida foi salva. Que bom. Almirante, recentemente nós tivemos o nosso mar territorial bastante ampliado.
aquelas 200 milhas é coisa do passado, né? Isso repercutiu também na estrutura da Marinha do Brasil, porque agora é uma área 2 vezes maior. Nós deveríamos ter 2 vezes mais embarcação. Aconteceu isso? Está se trabalhando nesse sentido, né? Então, na verdade, ao que você se refere é o reconhecimento pela Comissão de Limites da ONU, do avanço da plataforma continental, e são áreas na qual a gente tem o direito de exploração dos recursos no leito marinho e abaixo deles, né? Isso incorpora um potencial econômico e social impressionante ao Brasil, conhecido nessa área como margem equatorial. Se estende basicamente aqui dos estados do Amapá, passando pelo Pará e vai até o Rio Grande do Norte. Então é uma área muito extensa, já se sabe com grande potencial de diversos tipos de minerais e também de petróleo e gás, né? Então hoje esse assunto é bastante difundido, né? E isso vai trazer para a Marinha certamente um desafio grande, e a Marinha já está se planejando para o futuro, né? Entende-se, e não só pela questão da exploração de petróleo e gás, entende-se que o próprio agronegócio e as atividades de mineração que são desenvolvidas aqui nesse estado, principalmente o agronegócio. O agronegócio entendeu que o escoamento pelos portos do norte do país, do chamado Arco Norte, são mais rentáveis. São extremamente eficientes porque utilizam muitas vezes hidrovias. E as hidrovias são o transporte mais sustentável e mais econômico, né? Então a navegação utilizando o Tapajós, o Tocantins, né? O Madeira, que está prestes a avançar com a sua concessão da hidrovia, são, obviamente, alternativas muito interessantes para o agronegócio. Então, além do desenvolvimento dessas cadeias produtivas, a gente ganha em eficiência e em sustentabilidade utilizando as hidrovias. Almirante, hoje creio que a produção de 90% do petróleo brasileiro acontece no estado do Rio de Janeiro, onde há uma concentração grande da Marinha do Brasil. Isso deve mudar nos próximos anos. Lá diminui e nós vamos ter a margem equatorial. Então nós teremos um incremento aqui muito forte. O senhor acredita que a Marinha vai ser obrigada a incrementar também a sua participação, né? Não tenho dúvida, né? Ou seja, a bacia de Campos e a bacia de Santos, né? Elas se desenvolveram muito próximo ao Rio de Janeiro, e a Marinha tem uma concentração mais intensa. Os navios da esquadra, navios de maior porte, já estavam sediados ali nessa área, mas agora o movimento, não só pela questão da eventual exploração de petróleo na margem equatorial, quanto também do agronegócio, demanda um reposicionamento, uma mudança estratégica de posicionamento da Marinha. Hoje, quantos navios o 4º Distrito Naval opera? Hoje nós temos aqui 16 navios no total e diversas embarcações de menor porte, né? Alguns dos navios, como esse, são vocacionados mais às atividades marítimas, até pelo porte, pela dimensão e pelas capacidades que o navio Iguatemi possui. Alguns são vocacionados muito mais para a área fluvial, como é o caso, por exemplo, do navio Auxiliar Pará, muito conhecido pela comissão, pela Operação Chance para Todos, né? Leva assistência social, assistência médica a diversos povoados. E dentro, em breve, nós vamos ainda incorporar 2 navios hospitais, né? O navio hospital de assistência hospitalar Sargento Lima, que vai ser incorporado agora no dia 1º de outubro, né? O primeiro navio de assistência hospitalar aqui no estado do Pará. Ele tem como peculiaridade que ele tem um calado, ou seja, a profundidade que ele pode operar bastante reduzida. Ele pode entrar em diversas comunidades ou diversas... Ele está equipado até para cirurgia, Almirante? Vai ser equipado com uma diversidade de equipamentos que permitirão desde o tratamento básico até um tratamento mais avançado. E muitas vezes serão 2 aqui na região. São 2. E o outro está em construção, num estaleiro em Manaus. Ele vai se chamar Ananeri, né? Navio de assistência hospitalar Ananeri, e ele vai ser incorporado no começo do ano que vem. O Ananeri é um pouco maior, mas também tem muito mais capacidade de atendimento. Então a gente imagina que com esses 2 navios e também o navio Auxiliar Pará, nós vamos triplicar nossa capacidade de atendimento às diversas populações desses 2 estados, basicamente o Amapá e o Pará. Um acordo entre o IBAMA e a Petrobras, no próximo dia 24, terá o grande simulado da exploração de petróleo. Qual é a participação da Marinha nessa discussão, considerando a questão da sustentabilidade, considerando a atual tecnologia e a segurança da nossa região?
A Marinha participa de todo esse processo, né? Acompanhando. Esse simulacro é muito importante, é um passo significativo para que se garanta que a eventual atividade de exploração de petróleo e gás seja realizada com segurança a todo esse nosso bioma, né? E essa é a ideia. A Petrobras é uma empresa, e isso eu posso atestar por anos, digamos assim, de convivência, de um trabalho extremamente próximo que a Marinha tem com a Petrobras e com todas as holdings da Petrobras, em especial, por exemplo, com a Transpetro, né? Mas é uma empresa extremamente séria e líder mundial no desenvolvimento, na perfuração e na exploração em grandes profundidades e, principalmente, na mitigação de riscos, de acidentes ambientais e no combate aos acidentes caso eles ocorram. Então, eu não tenho dúvida que esse simulacro vai ser um sucesso, essa é a minha opinião pessoal, né? E a partir disso é um passo significativo para que a Petrobras possa, num futuro, fazer essa exploração. Eu vejo de forma muito pessoal que isso seria muito positivo para o desenvolvimento econômico e social dos diversos estados que são banhados por essas águas, trazem emprego, renda, desenvolvimento, criam um ciclo virtuoso por diversos aspectos, né? Então torcemos para que isso seja feito de forma sustentável. E tragam recursos para que a gente possa fazer a transição energética. Sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, ninguém consegue fazer a transição sem recursos. Sem dúvida alguma, né? Nós, inclusive, na Marinha, estamos muito, além de chamar de transição, nós chamamos de evolução energética, como uma perspectiva de que virão novas fontes, preferencialmente fontes alternativas, mas hoje o domínio da tecnologia ele ainda não permite a substituição completa de combustíveis fósseis, mas eles tenderão a ser substituídos e isso é parte de um processo, né? E a gente tem essa grande oportunidade de Almirante, trabalhar. Vamos dizer isso. Que sai essa licença ainda este ano, é a previsão de todos do setor. A Marinha vai ter um acompanhamento durante essa exploração? Sim, durante todo o processo a Marinha sempre participa, como também ocorreu nos processos na Bacia de Campos. A segurança dessa área ficaria toda com a Marinha? A segurança dessa área e toda a certificação das embarcações que operam nessa área é feita pela Marinha, né? Ou seja, se elas têm condições de operar naquela área, se a tripulação ela é qualificada para fazer aquele tipo de atividade, não sei, tudo aquilo que envolve, como eu disse, segurança da navegação, salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção da poluição hídrica causada eventualmente por essas embarcações, e as plataformas são exatamente também embarcações, a Marinha participa desses processos de certificação e também de homologação. O senhor falou há pouco no incremento da Capitania dos Portos. Já é notado um aumento em função da COP, da exploração de petróleo, do aumento de embarcações na região? Já é perceptível, né, o número de processos ou de atividades cartoriais, como nós chamamos, ou seja, as atividades que são documentais, a demanda por documentos aumentou significativamente nas capitanias dos portos, né? E a gente também vê pelos números de abordagem que nós realizamos, ou seja, a gente faz duas vertentes, na verdade, a capitania faz três vertentes, por assim dizer. Ela faz a vertente da certificação dos processos, homologação de processos, ela faz a parte do que nós chamamos de ensino profissional marítimo, que é a conscientização, a capacitação das pessoas para que elas possam operar no mar, possam operar na área fluvial com segurança, e também fazemos as abordagens, né, que é a vertente, digamos assim, que a maioria das pessoas não gosta, mas é que ela é necessária, como se fosse um policiamento dessas áreas, né? Essas abordagens previnem que acidentes aconteçam porque alguém não cumpriu certos procedimentos. Apesar de estar capacitado. Eu sou navegador de lazer. Conhece e a preocupação é muito grande. Conhece isso como a raiz amadora, essa é a nossa, fazemos com muita frequência, né? Estamos nas principais áreas aqui, fluviais e marítimas, sempre fazendo esse tipo de atividade, mas obviamente o que a gente mais gosta de fazer é o processo de capacitação das pessoas, de conscientização, de educação, né? Se as pessoas estão educadas, se elas têm noção de que aquilo é perigoso, certamente, e que podem colocar em risco a sua própria vida e a vida dos outros, não tomarão aquelas decisões. Então, assim, é muito mais fácil trabalhar nesse processo de educação, por isso que muitas vezes a gente trabalha aspectos do ensino profissional marítimo, inclusive com as crianças, né? Que as crianças criamos gerações melhores, entre aspas. Almirante, nós sabemos da importância do CIABA, só existem 2 universidades no país, no Rio de Janeiro e aqui, e vejo que as pessoas adoram, né? Disputam participar do CIABA, mas há um pleito muito antigo
mercantil, do setor mercantil, de ampliar esse número de vagas. Hoje parece que está faltando mão de obra especializada na área mercantil. De alguma forma isso ocorre, né? Nós formamos, para que você tenha uma ideia, Mauro, só na área do 4º Distrito Naval, nós entregamos cerca de 6 mil cursos a distintas pessoas, né? Ou seja, 6 mil formandos, graduandos, certificados por ano, né? Em distintos, digamos, tipos de cursos e de progressão de carreira, né? Por outro lado, é um mercado que às vezes ele não retém todo o potencial que é preparado, né? Então, ou seja, às vezes existe o aquaviário ou o fluviário disponível. O que também tem que existir é uma, digamos assim, retribuição, uma questão pecuniária que seja justa e que atenda ao anseio do trabalhador. Então, assim, isso é regulado naturalmente pelo mercado, né? Apesar disso, a Marinha já está fazendo investimentos e esse ano, por exemplo, o concurso para a admissão da Escola de Formação de Oficiais de Marinha Mercante, que é realizado no Ceaba, já está com mais vagas do que os anos anteriores. Então, a gente já tem essa perspectiva de crescimento, estamos aumentando muitas das capacitações. E a vocação regional, por exemplo, de profissionais fluviais, e não apenas de um grande navio, mas sim de uma pequena balsa, alguma parecida. Já existe? Já existe isso, a gente tem investido bastante nos cursos para fluviários, né? Essa é uma demanda, então, quando você vê os grandes comboios de transportes de barcaça, principalmente que atendem o agronegócio e saem de regiões portuárias, como por exemplo em Miritituba, né, no Rio Tapajós, sobem ali ou até Santarém ou vêm até aqui Vila do Conde, né, são todas conduzidas por fluviários, né? E a gente vê uma vocação... Devidamente certificados. Devidamente certificados, passando por todos os cursos. A maioria deles, inclusive, passou pelo Ceaba, né? A maioria deles passou pelo Ceaba por cursos de certificação e de progressão na carreira, porque como qualquer atividade... É impressionante a importância do Ceaba, dito e cantado por todo o setor. É impressionante. Não, a gente fica muito feliz, a gente inclusive conhece o Ceaba como Universidade do Mar, né? Passa uma quantidade significativa de pessoas por esse processo de qualificação. Então, a qualquer dia que você vá no Ceaba, é uma diversidade, digamos assim, de pessoas. Como também deve ser um cartão de visita para ingressar na Marinha. Sem dúvida, é uma grande possibilidade. Muitos jovens hoje, até porque é um mercado bastante aquecido, muitos jovens fazem a opção de ingressar na Marinha. É bem verdade que é um militar ou um marinheiro militar temporário, porque nós não preparamos, basicamente, esses oficiais aquaviários e fluviários para permanecerem conosco. Eles vão prestar um serviço ao Brasil, né? Ou seja, então tem uma contrapartida social que vai além, digamos assim, do que a formação. Para nós é interessante, já que o nosso negócio, né, como a gente brinca, o nosso core business é segurança da navegação. Então, se nós tivermos profissionais melhores preparados, nós teremos maior segurança da navegação, uma menor quantidade de acidentes, sejam eles acidentes da navegação ou acidentes ambientais. Então, para a gente é muito positivo isso. Então, a despeito da preparação ela não ser vocacionada aos nossos quadros, a Marinha entende que é melhor que nós estejamos à frente dessa capacitação. Em outros países não é a Marinha que faz isso. Aliás, na grande maioria dos países, a formação de aquaviários e fluviários não está a cargo da Marinha. O Brasil entende que essa foi a melhor solução que foi encontrada, por isso o investimento no Ceaba, no Ciaga e nas diversas capitanias, que também fazem cursos para diversos tipos de fluviários. Inclusive agora um que é bastante interessante, que eu vou participar no dia 28 de agosto, é o Dia Nacional contra o Escalpelamento, né? E a gente sempre faz uma atividade junto com o Ministério Público do Pará, sempre numa localidade escolhida pelo Ministério Público do Pará, na qual, além da atividade de divulgação, principalmente para as crianças, a gente deve receber algo em torno de 250 crianças por uma atividade de Agora, essa ocorrência diminuiu bastante, né? Talvez Graças pelas campanhas. Né? É um processo contínuo, Mauro. E esse ano, por exemplo, até o presente momento, nós só tivemos um caso, né? Pode haver algum caso de subnotificação? Pode, mas hoje em dia é muito mais difícil, porque os hospitais também têm acesso a esses dados, né? E depois a vítima passa por um processo de tratamento, né? O governo do Pará tem uma estrutura muito interessante de atendimento às vítimas, né? Porque esse é o tipo do acidente que causa sequelas quase que permanentes, psicológicas na vítima. Almirante, né? Considerando aqui a quantidade de rios que nós temos na região, a navegação na região, o nosso índice de acidente é muito pequeno. Né? Graças a Deus ele tem caído ano a ano, né? Mas eu costumo brincar que a campanha contra o escalpelamento ela é que nem a vacinação.
né? Não é porque os índices ou alguma doença parece erradicada por conta da vacinação que você pode parar de fazer. Então, obviamente, os índices reduziram, mas a gente continua com esse processo de conscientização, de educação, de instalação de proteção nas linhas de eixo. E a gente tem vários parceiros, né? Eu citei o Ministério Público do Pará, porque realmente faz um trabalho significativo junto conosco, mas ele não é o único, né? Várias outras empresas fazem doações de toucas que nós distribuímos gratuitamente nas diversas comunidades. Fazemos essa instalação do protetor da linha de eixo gratuitamente, né? Então, assim, é um trabalho permanente que não pode parar. Ainda que a gente tenha 0 acidente, a gente continuará com esse processo. É muito interessante, realmente, não é? Muito interessante. Mas, Almirante, nós vamos a um breve intervalo e na volta nós vamos entrar na COP, tá? Eu quero saber o que vai ser a Marinha do Brasil nessa grande conferência mundial, ok? Perfeito. Eu volto já. Bem, estamos de volta com o Argumento em nossa conversa a bordo do Iguatemi com o Almirante Batista, comandante do 4º Distrito Naval. Almirante, é um prazer, novamente lhe agradeço por nos receber. Esse navio muito interessante, muito grande. A função dele específica, eu soube, por exemplo, que ele levou oxigênio para o Amapá na época da Covid, não é? Que ele presta vários serviços de salvatagem, coisa parecida. O navio é um navio muito versátil, né, Bona? Ele tem uma série de atribuições, né? Ou seja, ele pode ser utilizado para o transporte de diversos tipos de material, porque possui essa capacidade, além de um convés amplo, tem um guindaste que permite, e isso permite que você atraque ou esteja em áreas onde você não tem um apoio externo, né? Ele também realiza atividades de busca e salvamento, né? Ou seja, no mar. Se alguém, digamos assim, em caso de homem ao mar ou em caso de alguma necessidade, a gente pode utilizar o navio. E ele também tem uma série de outras aplicabilidades, como, por exemplo, o reboque, né, como a gente chama de salvamento, o reboque de embarcações sinistradas em caso de necessidade, né? Então, é um navio muito versátil, a palavra que melhor se aplica a ele. Ele tem uma capacidade que nós chamamos de comando e controle, ou seja, de prestar essas informações em tempo real, porque não adianta, às vezes, você efetivamente saber o que está acontecendo. Às vezes a gente tem dados em terra que a gente precisa passar para o navio no mar e vice-versa, dentro do processo decisório. Então, ele tem essa ampla capacidade, né? Lembramos que no mar não tem um telefone que funcione, exceto o satelital, né? Esse tipo de comunicação. Então, ou seja, é importante ter essas capacitações. Então, é um navio muito versátil, cuja incorporação para a Marinha ocorreu no ano de 2018, o navio chegou aqui em 2018, ou seja, vai já para o 7º ano que está operando aqui nessa área. E ele é baseado aqui no Baseado 4º aqui em Belém, efetivamente, realiza várias atividades nessa área marítima dos 4 estados, como eu já descrevi para você. E já que nós estamos falando de navio, agora vai chegar aqui o Atlântico, né? O maior navio da Marinha do Brasil, é um porta-helicóptero, me parece, né? Multipropósito. Ele é conhecido como aeródromo multipropósito, né? Ele pode operar, ele não opera inclusive com avião também, não? Não, ele não opera com aeronaves de asa fixa, né? Quando ele é um navio de fabricação britânica, pertenceu à Marinha Britânica, né? Na Marinha Britânica, eles têm aquelas aeronaves que nós chamamos de decolagem vertical. Ele poderia, com esse tipo de aeronave, ser operado. Não é o caso, o Brasil não possui esse tipo de aeronave, a Marinha do Brasil não possui esse tipo de aeronave. Então, aqui no Brasil, ele opera basicamente com helicóptero. Mas é um navio extremamente versátil também. Já que eu usei essa palavra, eu repito a palavra, porque ele transporta tropa, ele transporta carros de combate, ele transporta material. E quando ele chegará a Belém, Almirante? Ele, em princípio, chegará a Belém entre os dias 25 e 29 de setembro, né? Ele vai participar de uma operação que antecede a participação dele na COP, né? Ele na COP vai trazer uma grande quantidade de material, como eu disse, carros de combate, viaturas, militares que haverá visita a bordo. Eu não vou lhe garantir isso agora nesse momento, imaginamos que sim, né? Mas, ou seja, durante a COP ele vai ser muito demandado, uma vez que nós estaremos nas principais áreas, principalmente durante o encontro, a cúpula dos líderes mundiais, né? Assim, é um momento digamos assim, do ponto de vista de análise de vulnerabilidade da segurança pública mais intenso. Então, imagino que nós seremos acionados por um decreto presidencial de garantia da lei e da ordem, está se trabalhando para que isso dá o direito de polícia às Forças Armadas. O poder de polícia na parte terrestre, né? Esse poder de polícia na parte fluvial, a Marinha já possui, né?
Então vai ser um esquema de segurança, essa é uma das participações da Marinha na COP, né? De garantir que todos que venham a Belém sintam-se seguros. Então vem carros blindados, vem muitos... Tropas, ou seja, tropas especializadas, por exemplo, no combate de guerra química, guerra biológica, e vem do Rio de Janeiro. Radiológica. A maioria, nós vamos utilizar nossos militares aqui, cerca de 3 mil militares aqui sediados em Belém, da Marinha estarão dispostos nas embarcações, né, nos navios e nas embarcações da capitania, garantindo na área fluvial toda a segurança para aqueles que vierem. E quantos virão de fora? A gente está calculando cerca de 800 a 1.200 militares, dependendo dos tipos de tarefa. Ficarão hospedados a bordo. Todos a bordo. Essa é a grande vantagem do navio. O navio não vai onerar em absolutamente nada a cidade, né? Existe, obviamente, sempre aquela preocupação com hospedagem. O navio não vai onerar em nada. E o Atlântico tem calado o suficiente para aportar no Porto de Belém? Tem. Ele deve ficar atracado ali, essas tratativas já estão sendo feitas. Ali próximo, né, ao Ocrim, né? Na Ocrim, o armazém 11 e 12, que vem ali na sequência, esse deve ser o lugar onde ele vai ficar atracado, né? Podendo... E ele chegando em setembro, ele ficará até novembro? Ele ficará até novembro, ele vem participar de uma operação, é a Operação Atlas, uma operação no âmbito do Ministério da Defesa. Ao término dessa operação, ele vai permanecer aqui, não durante todo esse período, até porque temos o Sírio, e ele vai sair na época Ele vai sair no Sírio, ele Isso não vai permanecer. Isso era uma pergunta, porque ele é muito largo, Ele né? é muito largo, ele tornaria bem mais complexa a passagem das demais embarcações. E a gente entende como uma demonstração de fé, de religiosidade, que isso não seria produtivo, né? Então a gente vai retira ele vai para o mar. Exato, ele retornará depois de uma outra época, até para fazer o desembarque de todo esse material, né, que nós estamos trazendo, todas as embarcações menores, todos os carros de combate, todos os sistemas que nós estamos trazendo, né, sistemas antiaéreos, sistemas de guerra eletrônica. Já que o senhor falou no Sírio, como é que está o Garnier Sampaio? Já começaram os preparativos? Já começaram os preparativos, estão aqui do lado, né? Você passou entrando aqui no pier, passou aqui no... Ele é bonito, ele é diferente, branco, então chama atenção. É uma tradição que já há vários anos nós temos de fazer o transporte da Santa, nos sentimos muito honrados por essa escolha da Igreja Católica, né, entre Iquaraci e a Escadinha, a gente fazer esse transporte, né, para a gente é muita honra, né, e a gente vê, eu particularmente só tenho 4 meses, um pouco mais de 4 meses como comandante do distrito, ainda não vivi nenhum Sírio, né, estou bastante... O senhor vai estrear aí no Sírio da COP. Vou estrear no Sírio da COP. Eu não tenho dúvida que vai ser um grande sucesso, assim como a COP, eu não tenho dúvida que vai ser um grande legado para Belém, né? A gente já vê isso se materializando, de certa forma, no ambiente marítimo, né? Agora, Almirante, a gente costuma dizer que a Romaria Fluvial é mais um milagre da Santa, porque são tantas embarcações diferentes que ficam se engalfinhando e nunca acontece nada, ninguém bate ninguém. Deve ser um trabalho grande para a Marinha, não? É um trabalho de coordenação gigantesco, eu diria para você, né? Que começa com uma preparação da divulgação de informações. Então, agora no começo do mês de setembro, a gente tem uma entrevista coletiva. Tem um cadastramento. Tem um cadastramento prévio. Nessa entrevista coletiva, nós divulgamos, inclusive, todas as datas, né? Para aqueles que querem se preparar, todas as embarcações que vão participar se cadastram previamente. Nós inspecionamos todas as embarcações para garantir a segurança dos fiéis a bordo, né? Todos aqueles que quiserem participar dessa festa. Essa é a nossa grande preocupação, que todos que estejam a bordo estejam com segurança e que elas possam presenciar esse momento de fé, possam participar, né? Uma operação semelhante também ao Sírio, já que você citou e que a gente vai fazer, é a que vai acontecer também no show Amazônia para Sempre, né? Um show que vai ser promovido. Você vai fazer a segurança para as embarcações não se aproximarem, e principalmente aqueles que estiverem próximos e quiserem testemunhar o show, obviamente nós vamos fazer o mesmo processo de cadastramento, de distribuição de uma bandeira que representa que ela está autorizada a permanecer naquela área, nas proximidades ali, no Rio Guamá, nas proximidades da Ilha do Cumbu, e também elas foram previamente certificadas. Então, aqueles que eventualmente participarem terão essa garantia, e nós estaremos reforçando a segurança marítima e fluvial naquele período. E o senhor falou agora em Cumbu, aquela travessia vai ser altamente demandada durante a COP, né? Há algum tipo de preocupação, alguma fiscalização diferente para aquela travessia entre Belém e Cumbu? Nós vamos intensificar já prevendo, né, uma demanda, é uma área turística muito bonita, muito agradável.
E eu acho que, obviamente, que todos que passarem aqui pela COP, sejam eles turistas, movimentos sociais ou mesmo os próprios negociadores que estiverem aqui, conhecerem uma experiência amazônica como conhecer a Ilha do Cumbu, acho que vai ser fantástico, né? E já prevendo esse aumento de demanda, nós estamos dentro do nosso plano de proteção, trabalhando exatamente no aumento desse tráfego entre a Belém e a Ilha do Cumbu. Então vai ter uma atividade diferenciada. Hoje a gente já tem uma boa parceria com vários dos operadores que vão até a Ilha do Cumbu. Isso não vai ser problemático, nós já os conhecemos, né? E vamos também trabalhar intensificar nossas ações durante esse período. Almirante, então adiante para nós, o famoso museu naquela corveta que as crianças gostavam tanto lá na Casa das 11 Janelas. Vai voltar? Vai voltar, a corveta está pronta, tá até aqui também no cais aí próximo onde você passou, a corveta está pronta. Nós fizemos um trabalho bastante significativo junto com a Secretaria de Cultura, né, com a secretária Úrsula, tem sido uma parceira aí de todos os momentos, né? Porque o que aconteceu foi que o flutuante, que pertence à secretaria, né, onde o navio permanecia atracado e garantia que as pessoas com segurança viessem a bordo, esse flutuante teve um problema e ele foi trazido, nós reflutuamos ele, a Marinha fez isso, trouxe ele aqui para a base naval de Valdecães e nós estamos trabalhando junto com a secretária Úrsula para que ele seja revitalizado e recolocado na posição. Inclusive, existe uma perspectiva de utilização dele durante a COP por outras, digamos assim, embarcações, né? E ele permaneceria como legado. Logo na sequência, nós levaríamos a corveta para que ela permaneça, a corveta Solimões, para que ela permaneça em exposição. Agora, então ela não ficará durante a COP? Durante a COP, possivelmente não. Porque a notícia que circula é que a família Schurman, a Voz do Oceano, ocuparia aquele pier, né? É exatamente isso. Eu, inclusive, tenho contato com o Wilfredo Schurman, conversei, inclusive, com ele hoje, por um acaso, né? Essa é a ideia, eles têm um trabalho muito significativo. Eles né? virão com uma embarcação? A ideia deles é vir com duas embarcações. Eu não sei se você conhece, eles têm o veleiro Aissô, que é o tradicional, que eles fizeram a maioria das travessias ao redor do mundo, né? E tem o veleiro Cat, que é um nome em homenagem à filha deles, que eles adotaram, uma menina, se não me falha a memória, neozelandesa, né? Ela acabou falecendo, eles rebatizaram o outro barco e o Instituto Voz dos Oceanos tem um trabalho espetacular de conscientização, é nosso parceiro. Torcemos para que todas essas iniciativas, estamos mais do que nunca trabalhando para que isso seja uma opção para as pessoas que venham à COP, né, de desfrutar das atividades que eles vão fazer. Porque eles vão fazer várias atividades exatamente ali na Casa das 11 Janelas. A ideia deles é proporcionar uma experiência de maritimidade às pessoas que vierem. E nós estamos trabalhando junto com eles nesse sentido de, depois que a COP acabar, nós colocaríamos a corveta. A corveta, agora como ela está pronta, agora em setembro a gente já deve movimentar ela ali para a escadinha. Estamos em últimas tratativas. Ela ficará na escadinha. Ela ficará um tempo ali na escadinha para que as pessoas possam visitar. A gente, inclusive, em setembro, como mês da pátria, a gente pretende que ela permaneça ali, as pessoas possam ter acesso ao navio e, digamos assim, gradativamente trazendo a memória delas, né, recobrando a memória delas, que elas possam visitar e depois em frente à Casa das 11 Janelas. As crianças adoram. E isso aí, eles ficam, poxa, saiu daqui, né? Isso é um legado, era o segundo ponto mais visitado de Belém, né, antes de que ela saísse de lá, e a gente entende que isso é um legado que a gente pode deixar, principalmente aí com a COP, que a gente pode deixar para toda a cidade, né, como uma oportunidade de entretenimento, e a Marinha ganha com isso por criar a mentalidade alta divulgação, marítima. Uma mentalidade na criançada muito sem grande. Dúvida, né? Sem dúvida. Mas, Almirante, estão reforçando o pier do Outeiro, o porto do Outeiro, que vai receber 2 transatlânticos que vão servir de hospedagem fluvial para as pessoas que vêm para a COP. A Marinha está participando dessa estrutura, porque são 2 navios bastante grandes. Sim, nós também estamos participando, ou seja, a autorização para que o pier seja liberado para as operações é uma das atribuições da autoridade marítima. Então é a Marinha quem vai garantir que depois as 2 embarcações possam atracar lá. Já vários movimentos, nós vamos com alguma frequência ao Porto do Outeiro, né? Temos um bom relacionamento com o consórcio que ganhou esse processo licitatório, né? E na verdade está construindo não só ampliando a área do porto, mas vai construir o receptivo que fica ali na área para que todos que estejam embarcados, os hóspedes que estejam embarcados, possam ser transladados para a área do Parque da Cidade, como também a ponte que vai ligar, né, a segunda ponte, a nova ponte do Outeiro, né? E nós temos trabalhado
com frequência com eles. Recebemos, inclusive, o comandante dos 2 navios que vão estar atracados. Já estiveram aqui? Já estiveram aqui, conversaram conosco, reconheceram a área, viram o andamento das obras, sugeriram alguns aspectos para garantir a segurança. E essa é uma obra muito interessante que deixa um bom legado. Sim, né, o porto vai duplicar a sua capacidade. A capacidade, por ali já escoavam grãos, né, bem tradicional. Sim. Hoje mas sempre no sistema rio-rio. Exatamente. E agora com a ponte vai ampliar a possibilidade. Exatamente. A gente tem outras possibilidades, né? Então, assim, hoje os operadores logísticos que operavam no porto, eles estão operando numa nova metodologia, né, que a gente chama barca para o navio, né? Ou seja, fazendo esse procedimento com os navios fundeados, ou seja, com a âncora lançada. Mas depois que essa obra acabar, vai trazer certamente um incremento na atividade econômica ali no Porto do Outeiro. Almirante, a gente sabe que não tem nada diretamente envolvido com a Marinha, mas o naufrágio do navio Aidá no porto de Vila do Conde ocupa 2 berços do porto, o que causa prejuízo para o desenvolvimento do porto. Já vai fazer 10 anos e ninguém consegue tirar. Nós não temos tecnologia, Almirante, para retirar, para reflutuar um navio desse? Tecnologia existe, né? Tecnologia para que isso seja feito existe. Essa é uma questão que compete mais à Companhia Docas do Pará, né? Ou seja, a Marinha fez todo o procedimento investigativo depois do ocorrido, né? Já que a embarcação ela naufragou por um aspecto de, entre aspas, negligência com a estabilidade do navio. Né, isso trouxe para a gente um aprendizado significativo. Hoje a gente continua fazendo, né, e continua existindo o embarque de carga viva pela CDP ali em outro pier, né, mas hoje a gente tem um processo de auditoria dos navios saírem. Todos os navios de carga viva são inspecionados antes de sair daqui. Né? Quando eles chegam, a gente já está com um inspetor naval para fazer esse processo. Então hoje nenhum navio de carga viva, mesmo durante o processo de embarque, ele sai daqui sem que a gente verifique todos os aspectos. Então, isso trouxe um legado. Nós, obviamente, gostaríamos de aprender sem ter que passar por um acidente como esse, mas o fato é que o acidente aconteceu e a gente internalizou esse processo e eu acredito que isso não vai voltar a acontecer. Torcemos para que esse pier em breve seja liberado e isso possa aumentar significativamente a capacidade de operação da própria CDP, gerando empregos, gerando trabalho. E eu acredito que a gente vai nesse sentido. A empresa está trabalhando, né, nas últimas reuniões que eu tive, está trabalhando para que isso Estou tentando reflutuar agora. Exatamente. Estão trabalhando no sentido de fazer esse processo de reflutuação, seja cortando o casco, seja retirando, que seja um processo sustentável e que seja um processo seguro. Hoje existe tecnologia para que isso ocorra. Não há grandes problemas para que isso seja resolvido. O que é que o senhor me diz do nível da praticagem na nossa região, já que a nossa região muda a configuração permanentemente, tem que ser um olhar direto, né? Sem dúvida. A praticagem é um vetor também fundamental, como eu diria, né? Todos aqueles que trabalham, como eu disse, nosso core business é segurança da navegação. E quem nos ajuda no processo de segurança da navegação, a Marinha, é nosso parceiro. A praticagem é um parceiro da Marinha do Brasil. Eles se preocupam muito com todo o processo, ou seja, batimetria, trabalhando muitas vezes junto conosco, né? Nos fornecem informações, nós fornecemos informações para ele, para que o serviço que seja prestado às embarcações que entram ou que saem dos portos, principalmente em Vila do Conde, seja um serviço seguro, né? Que não haja problemas de navegação, de poluição ambiental. Então, ou seja, a praticagem hoje, na minha visão e na maioria dos portos nacionais, desempenha um trabalho muito profissional, muito comprometido, né? Que sempre pode ser, obviamente, aperfeiçoado, mas a Marinha acompanha esse processo, ela certifica os práticos, de tempos em tempos eles passam por um processo de certificação com a Marinha, não começam a trabalhar antes que a Marinha efetivamente o certifique por completo, né? Então, é um trabalho em que nós controlamos as atividades deles, mas eles também estão muito preocupados com a segurança da navegação e entendem o crescimento, principalmente aqui do Pará, como uma vertente ao qual eles têm que se tornar melhor. Tem que oferecer aos seus clientes... Tecnologicamente e em nível de treinamento estão muito bem. Sem dúvida alguma, sem dúvida. Investem muito nesse tipo de qualificação. Então, assim, entendemos que isso é um jogo de ganha-ganha. Todos ganham, né? Ou seja, ganha a Marinha pela segurança da navegação, ganha a praticagem por oferecer um bom serviço e ganha o cliente, que obviamente é quem paga por esse serviço, de ter a tranquilidade que seus navios, obviamente, atracarão, desatracarão e operarão com segurança. O que é o 4º Distrito Naval? O senhor já me falou a área que ele ocupa, que tem 16 navios. Qual é o efetivo atual? Hoje nós temos 3.100 militares.
mulheres e homens distribuídos por esses 4 estados, realizam um trabalho intenso, porque, como eu comentava com você, esses 4 estados ocupam uma área territorial gigantesca, né? 23%. São quantas bases, ou chama-se quartel? Quantos quartéis? Nós temos quartéis distribuídos em todos esses estados. Então, por exemplo, você tem uma capitania dos portos na Parnaíba, no estado do Piauí, você tem uma capitania dos portos no Maranhão, na cidade de São Luís, você tem uma agência imperatriz, ou seja, elas são distribuídas baseadas na demanda que a gente prevê. Ou seja, qual bacia hidrográfica ou qual área portuária que a gente, digamos, precisa ter, ou áreas fronteiriças. Aqui no caso do Pará, a gente tem, além da Capitania dos Portos e as diversas organizações militares que estão aqui distribuídas, a gente tem uma capitania fluvial em Santarém, né? Uma área também muito significativa dentro no meio do Amazonas. Confluência entre o Tapajós e o Rio Amazonas. É uma área que tem crescido muito em termos de desenvolvimento portuário, desenvolvimento econômico, comercial. E a gente também tem no Amapá a Capitania dos Portos. Agora o Oiapoque também. Exatamente, nós temos uma agência no Oiapoque que cuida tanto da questão de avanço, e ali a tendência é de que nossas atribuições aumentem significativamente no Oiapoque. Estamos nos preparando para isso. E é uma área fronteiriça, né? Temos fronteira ali com a Guiana Francesa. Lamentavelmente, existem alguns relatos ali de descaminho nessa área, então a gente sempre trabalha para garantir a segurança, não é a nossa atribuição prioritária, mas nessas áreas fronteiriças a gente trabalha muito próximo ao Exército Brasileiro, à Força Aérea e também alguns órgãos de segurança. E agora, em função da COP, houve uma integração muito forte. Muito boa, mas é muito boa. Assim, o relacionamento aqui na região norte é espetacular, não só com as Forças Armadas, né? O general Vendramin, comandante militar do Norte, e o brigadeiro Avelar, o comandante do 1º Comar, são amigos, né, em que a todo momento é fácil contar com eles, é muito fácil. E vocês vão atuar em conjunto, que é muito interessante. Exato, isso passa para a sociedade uma percepção, e não são só eles, né? Eu posso citar aqui a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar. Eu tenho uma experiência em outros estados, eu não falo de forma depreciativa, mas inequivocamente a maneira, os estados aqui do norte, ou seja, essa integração, talvez até pela percepção de dificuldade que existe aqui, né, pela percepção de que é necessário atuar de forma integrada, é um relacionamento diferente. É muito mais fácil, a gente compartilha informações, a gente compartilha experiências, nós estamos sempre integrados, e isso acho que é o melhor para o cidadão, né? Isso é o melhor para o cidadão que paga por esses serviços, né? Ele é o principal financiador dessas atividades, então, como prestação de contas, isso é espetacular. E eu não tenho dúvida que no principal atividade que nós temos aí nesse semestre, que é a COP, será um grande sucesso, não tenho dúvida disso, com as dificuldades que, obviamente, cada lugar tem, mas será um grande sucesso, vai deixar um bom legado para a cidade de Belém, vai deixar um excelente legado para o Estado, né? E nós já temos visto isso na vertente marítima, né? Não tenho dúvida de que as perspectivas futuras são muito significativas. Então, eu sou um defensor, eu sou naturalmente muito satisfeito com tudo que está acontecendo, a proximidade que a gente está tendo com o Poder Executivo, com o governador, apoiando todas as atividades que nós temos. E, além da atividade de segurança, né, nós colaboramos um pouquinho com as demandas do Estado. Então, estamos oferecendo hospedagem. Você falou do CIABA, né? O CIABA, nós antecipamos o término das aulas de todos os alunos esse ano. E vai virar hospedagem. Vamos receber 1.000 pessoas no CIABA durante esse período, né? 250 no Batalhão de Operações Ribeirinhas e 1.000 no CIABA. Né? Almirante, eu não poderia terminar essa conversa sem perguntar o fator social da Marinha, que frequentemente está na população ribeirinha, dando um atendimento médico, uma assistência. Isso continua forte? Continua muito forte, né? Nós hoje, inclusive, tivemos uma ação, o navio auxiliar Pará está em Porto de Mós, né, fazendo um atendimento, e nós sempre convidamos parlamentares, assessores e outras agências para conhecer esse nosso trabalho, né? O navio Pará, ele faz essa viagem, nós chamamos de uma operação Chance para Todos, porque ela, além de prover assistência médica integrada. Então, assim, a população chega a bordo, passa por uma triagem, se ela tem uma demanda específica, né, por um diagnóstico específico, ela realiza exames a bordo, o navio tem laboratórios a bordo embarcado.
Esses exames são analisados por um especialista ou a bordo ou por telemedicina. Esses resultados são enviados, esses laudos são retornados para a bordo por telemedicina. E muitas das vezes nós temos a medicação a bordo e entregamos a medicação. Então, as pessoas saem de bordo com atendimento completo. Muitas vezes nós vamos com advogados, com procuradores, Ministério Público, vamos com médicos, dentistas, ou seja, é uma atividade integrada, onde o Estado se faz presente. A Marinha não quer ser o protagonismo, a Marinha é o meio, já que o navio é a única, às vezes, possibilidade de chegada naquele lugar. Na nossa região, sem dúvida. Exato. E agora a gente está muito feliz porque no dia 1º de outubro nós vamos incorporar o primeiro navio hospital, né, o navio de assistência hospitalar, o Sargento Lima, numa cerimônia que vai ser realizada aqui em Belém, para incorporar esse navio hospital, ampliando a nossa capacidade. E se tudo der certo, no comecinho do ano, nós temos um navio sendo construído, exatamente, navio de assistência hospitalar Ana Nery, o primeiro navio que tem um nome em homenagem a uma mulher, né, e isso é muito significativo para a gente. E que é sinônimo de enfermagem? Sinônimo de enfermagem, sempre foi, né? Na verdade, os nossos navios hospitais têm sempre homenagens a grandes médicos, sanitaristas, enfermeiros. O Sargento Lima também foi um enfermeiro da Marinha do Brasil, que teve uma atuação muito significativa em épocas de combate. Então, a gente faz homenagens àqueles que cuidam da gente, né? Saúde é fundamental. Almirante Batista, a RBA, por meio do argumento, agradece essa recepção na torre de comando do Iguatemi, negócio bonito, que a gente está tendo a oportunidade de mostrar para o nosso telespectador. Conte conosco no que a gente puder ajudar em nível de divulgação para esse belo trabalho da Marinha do Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço, Mauro, foi um grande prazer contar com você aqui a bordo, para que nós pudéssemos conversar um pouquinho, mostrar um pouquinho do nosso trabalho. E a ideia é exatamente essa, ou seja, mostrar que o mar é importante. Tentei transmitir alguns dados, né, da viabilidade social e econômica do mar, e entendendo que o mar é importante, o mar e os rios são importantes, a Marinha é importante. E estando aqui a bordo, né, a bordo do passadiço do navio Iguatemi, acho que foi a melhor oportunidade que a gente teve de mostrar isso. Volte sempre, né? O Iguatemi e os nossos navios com alguma frequência ficam atracados ali no cais da Escadinha, em frente à doca, com possibilidade de visitação pública, e para a gente é sempre um prazer receber as crianças, os adultos, os pais que vêm trazer, e essa é a ideia, que a gente possa ter a população a bordo, que ela entenda o trabalho que a gente faz, né? Que elas não só nos vejam, digamos assim, nas atividades coercitivas, que elas nos vejam nas atividades educativas. Isso é fundamental para a Marinha do Brasil. Muito obrigado. Ficamos hoje por aqui, estaremos de volta na próxima segunda-feira. Muito obrigado pela sua companhia. Até lá.